Glória a Deus, a paz do Senhor, guerreiros e guerreiras e valentes do Senhor. Mais um dia, gente, de cura interior. Então, essa cura nós buscamos constantemente para a nossa vida sentimental, emocional e espiritual. Amém? Glória a Deus por mais um dia. Eu te convido a ficar até o final desse áudio, porque certamente você sairá daqui edificado pela palavra que vem do céu, pelo pão fresquinho que desceu do céu hoje para minha vida e alegrou demais o meu coração, pela direção que Deus me deu. E hoje tem uma boa palavra para nós, onde Deus, Ele não quer que nós sejamos incrédulos. Então a incredulidade e a dúvida andam de mãos dadas. E para você tomar posse da grande vitória na área específica chamada vida sentimental, não pode haver uma poeirinha de dúvida. Se tiver um pozinho de dúvida, você tem que limpar imediatamente do seu coração. Amém? Então lá em Marcos capítulo 16, no versículo 9, a palavra vai dizer que Jesus apareceu depois de ter sido morto, né? Então isso daí já é um assunto meio, vamos supor aí, como diz aqui no mundo, cabuloso para alguns. Jesus aparece depois de morto, como assim? É um fantasma? É o espírito dele? Não, ele era apalpável e ele apareceu a Maria Madalena. Então Deus, ele escolhe o fraco para confundir o forte. Se você se sente nesse dia de hoje fraco, cansado, abatido, é você mesmo que ele escolheu para aparecer. A palavra diz: se creres, verás a glória de Deus. Então é você mesmo, o fraco, cansado, abatido. E a Bíblia vai dizer assim, no versículo 9: havendo ele ressuscitado de manhã, cedinho, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Depois disto, manifestou-se em outra forma a 2 deles, que estavam de caminho para o campo. E indo eles o anunciaram aos demais, mas também os demais não deram crédito. E finalmente apareceu Jesus aos 11 quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. Glória a Deus. Então aqui Jesus censurou. O que é censurar? É criticar. Então é muito difícil ser criticado e lidar com as críticas, mas o próprio Deus criticou a incredulidade deles. Por quê? Porque Jesus sempre vai mandar um mensageiro antes que ele chegue na sua vida. Sempre haverá um mensageiro de Deus antes que ele chegue com providência na sua vida. Deus poderia chegar diretamente e falar com você, como chegou em Maria, mas ele precisa ver aonde está o seu coração, porque a Bíblia diz: aonde está o seu tesouro, aí está também o seu coração. E pelo jeito o coração deles não estava na fé pura, genuína, mas infelizmente estava pregado e firmado na incredulidade. E a Bíblia fala que Jesus censurou a incredulidade deles e a dureza do coração deles. Então nós estamos debaixo de uma promessa que está lá em Ezequiel 36, 26, onde Deus diz assim: eu vou tirar de vocês o coração de pedra, eu vou te dar um coração novo, e eu vou colocar dentro de vocês um espírito novo. Glória a Deus. Então nós estamos debaixo dessa promessa. Por quê? Porque Deus já sabia e já conhecia todas as nossas limitações, que são fracas e fragilizadas, e facilmente nós desistimos do processo que Deus tem para nós. Entendeu? Então, Jesus, eu posso falar aqui que ele detesta a incredulidade, ele detesta a idolatria, ele detesta uma fé manchada. Deus, ele quer aqueles que crê sem mancha e sem mácula. Tanto é que ele fala aqui mais adiante que ele vai arrancar do nosso meio
as estátuas, as imagens de esculturas, tudo aquilo que não provém dele. Ele fala: eu vou colocar dentro de você o meu espírito. Qual espírito? O Espírito de Deus, o Espírito Santo, e fareis que andeis nos meus estatutos. Ele vai fazer, e guardareis os meus juízos e observeis. Glória a Deus. Então é Deus que vai fazer no nosso meio. Basta você apenas crer. Essa é a parte mais difícil para alguns ou até para muitos, né? Lá em Marcos capítulo 9, 17, teve uma ocasião onde um homem chegou em Jesus e ele falou assim: se pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. Ele falou para Jesus: se você puder fazer alguma coisa, se você puder me ajudar, tem compaixão de nós e nos ajuda. E Jesus ficou indignado e mostrou a perplexidade no tom da pergunta do homem. Então, se pode, e isso trouxe à memória o meu trabalho, o meu ministério, gente. Muita gente chega e fala: ah, você sabe fazer esse corte? Aí eu já fico meio assim, tipo assim, como assim se eu sei? Porque eu sou cabeleireira, eu tô aqui para isso. Eu sou verdadeira. E eu creio que eu posso discernir um pouco do que Jesus sentiu com essa pergunta desse homem, né? Ah, se pode fazer alguma coisa por nós, porque eles viviam procurando Jesus. Um queria cura, outro libertação de vício, outro filho era leproso, outro caía na água e no fogo constantemente com demônios, e eles queriam Jesus, mas eles não conseguiam depositar a fé, a confiança no Deus vivo. E Jesus ficou perplexo com o tom de voz daquela pergunta de homem, e falou: mas como assim? Tudo é possível aquele que crê. E o homem, né, já abaixou ali a guarda e falou: então me ajuda na minha falta de fé. Mas infelizmente, gente, passados 20 séculos aí a incredulidade ainda permanece com os homens, né? E incredulidade é sinônimo do quê? De esperteza, de malícia e principalmente de dúvida. A dúvida te impede de vencer. Entendeu? A incredulidade, a esperteza, a malícia e a dúvida te impede de vencer e de tomar posse do relacionamento de paz. Mas Deus fez uma promessa, aonde ele disse aqui: eu vou tirar de vós o coração de pedra e eu vou te dar o coração de carne. E vocês ficarão purificados da sua imundícia quando eu aspergir água pura sobre vós. E todos os vossos ídolos eu te purificarei. Então, o que tem no teu coração hoje? Né? Muita gente tem ídolos dentro do coração no lugar da fé, da incredulidade. Então, muitas vezes o seu ídolo é a sua esperteza, é a sua malícia. Ah, eu vou agir e eu vou dar um jeitinho brasileiro, né? Nessa causa, nesse relacionamento, nesse encontro. Aí você vai lá e morde o fruto proibido e põe tudo a perder. E Deus vai falar conosco hoje sobre isso, sobre o que Ele tem preparado para nós. Mas infelizmente existe sempre uma prova, existe sempre um fruto, gente, que é proibido. Deus prometeu dar um coração novo e tirar de nós o coração de pedra, e pôr dentro de nós o Espírito e fazer com que nós venhamos andar nos seus estatutos e guardar o seu juízo e observar a tua verdade. Isaías 36, versículo 33, assim diz o Senhor. E você pode estar perguntando hoje, mas quando isso vai acontecer? Esse é o 1000º áudio que eu ouço. Mas Deus diz assim nesse dia de hoje: no dia em que eu vos purificar de todas as vossas iniquidades, então farei que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares desertos. Qual é o lugar que se encontra deserto na tua vida hoje? Se você está aqui, se você chegou até aqui, certamente a sua vida sentimental pode se encontrar hoje num deserto. E Deus fala aqui que vai te purificar da iniquidade, daquilo que fez você errar o alvo na sua vida sentimental, te trazendo a viver em solidão. E ele fala mais, ele fala assim: eu vou lavrar a terra deserta, em vez de estar assolada aos olhos de todos os que passam. Então Deus começa hoje já, mexer no seu coração e revirar essa terra.
Coração é terra que ninguém pisa, somente o Senhor conhece. Mas ele é enganoso, ele é desesperado, ele é corrupto. Mas Deus fala que hoje ele começa a lavrar esta terra que estava desolada e todos irão perceber a mudança, a transformação. Quando Deus chega no nosso coração, quando o Espírito de Deus entra em nossas vidas, a primeira coisa que nós sentimos é alegria. É paz, a paz que excede todo o entendimento. E os que estão de fora começam até mesmo a ser usados pelo inimigo para querer questionar a sua paz, para querer te pôr contra a parede, falar, não, mas cadê a dúvida, cadê o medo, cadê a incredulidade? Não, você está muito firme, por que você está tão sossegada? Olha a idade chegando, olha, você vai ficar para titia. E você desfruta da paz que excede todo o entendimento. Eu passei por isso. Eu fui pressionada muitas vezes por muitos amigos, assim como aqueles amigos de Jó, e na ocasião eu tinha perdido tudo mesmo. Quando Deus fez essa promessa na minha vida, eu tinha perdido tudo. Eu quase perdi a minha vida. Eu quase perdi as minhas filhas, eu perdi a minha saúde. Eu perdi tudo, literalmente, gente. Tudo, tudo, tudo. Eu perdi uma casa, eu perdi um salão, eu perdi apartamento que eu pagava. Eu fui morar na favela, eu fiquei 20 dias morando dentro de uma favela e lá dentro daquela favela eu quase perdi a minha vida. E para surpresa de vocês, o Sérgio foi lá naquela favela. Sem eu imaginar e sem eu saber, ele entrou dentro da minha casa naquela favela, sem eu menos imaginar que estava diante dos meus olhos aquele que amava a minha alma. Então, as bênçãos do Senhor, que enriquece com elas não acrescentam dores, elas nos perseguem. Nós é que fugimos da presença do Senhor com a nossa incredulidade, com a nossa malícia, com a nossa esperteza e principalmente com a dúvida, que é o inimigo número 1 da fé. E o tempo todo Deus quis me abençoar. Ah, mas o que o Sérgio foi fazer lá? Ele foi lá com a menina que ele namorava, que ele ficava, que ele teve um filho. Foi lá com a menina cortar o cabelo. E você era amiga do Sérgio? Não! A gente não se relacionava somente com um oi, tudo bem? Só isso. E eu não tinha olhos para ele, e ele também não tinha olhos para mim. Isso é para vocês entenderem o que Deus faz, que o que Deus tem preparado para nós, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou em coração nenhum. Ah, mas por que você exalta tanto esse relacionamento? Porque Deus é Deus de relacionamento. E eu vou te provar agora aqui na Bíblia, onde ele fala que vai tirar o coração de pedra. Olha o que ele diz no versículo 35. Depois que eu lavrar essa terra deserta, em vez de deixar ela assolada aos olhos de todos que passam, dir-se-á, esta terra desolada ficou como o jardim do Éden. Oh, glórias a Deus! Quem quer ficar como o jardim do Éden? O que tinha no jardim do Éden? Ou melhor, essa terra vai virar um paraíso. É isso que Deus está falando. Até uma criança sabe o que tinha no jardim do Éden. O que tinha lá? Um homem e uma mulher, um casal feliz, Adão e Eva. Tem até uma música do mundo que fala, né? Tudo azul, Adão e Eva e o paraíso. Quem aí está preparado para viver um mundo azul, um relacionamento de paz, onde não tem serpente que destrua, porque o nosso Deus já foi levado a cruz do Calvário e levou sobre ele todas as nossas falhas, transgressões, iniquidades e pecados, para que hoje nós tivéssemos acesso direto ao Pai, que é o nosso justo juiz, e nós temos um advogado chamado Jesus. E ele faz hoje essa promessa sobre a sua vida. Eu vou lavrar o seu coração, eu vou limpar, eu vou mostrar para todos o que eu vou fazer na tua vida. Quando? No dia em que eu te purificar. Então, o seu processo de espera é para Deus te purificar. Deixa o fogo queimar, deixa o fogo arder, deixa Deus te purificar. Passa pela prova dando glória ao Senhor. Somente pessoas que passam pela prova dando glória ao Senhor são as que vencem. Assim como Paulo e Silas glorificaram na prisão e as cadeias se quebraram. É para esses que Deus trabalha. Deus trabalha para quem crê. Deus não trabalha para quem duvida. Deus não trabalha para quem tem malícia, para quem tem esperteza, astúcia. Não, ele trabalha para um coração simples e humilde. E ele diz aqui hoje, essa terra desolada ficou
como o jardim do Éden. A minha Bíblia fala, gente, que ficou. Então tem muita coisa que já aconteceu no plano espiritual, só falta se materializar. E vai tomando posse hoje em nome de Jesus. Escreve nos comentários: a minha terra ficou como o jardim do Éden. O que tinha no jardim do Éden, ou melhor, no paraíso, era um casal e todo tipo de árvore que dá fruto. Diversos animais e água em abundância para alimentarem e cultivarem. Olha para o mundo e para a escassez que nós vivemos hoje, né? Para as desgraças que nós vemos hoje, morte, doenças, enfermidades, destruição. E olha para a palavra do Senhor, o que ele diz nesta promessa, quando ele prometeu que vai tirar de você o coração de pedra e te dar um coração de carne. O que ele tem depois disso, depois desse processo de cura interior? Um paraíso. E eu posso falar de boca cheia, a minha casa é um paraíso. Ah, mas a sua filha ainda não bebe? Tá amarrado em nome de Jesus, minha filha não bebe. Sua filha ainda não fuma? Mas a minha casa é um paraíso. Mas a sua filha, você não fala que ela tem problemas de comportamento, ela não tem problemas aí do passado? Mas a minha casa é um paraíso. Mas como você explica isso? Tem coisas que é só vivendo. Tem coisas que só Jesus faz. Então, muitas vezes você reclama e fala, mas fulano, ciclano não pode me ajudar, o médico, porque tem coisas que só Jesus faz. E a minha filha está passando por esse processo. Que processo? Esperando o dia em que Deus vai vir purificar ela. Entendeu? Porque cada um tem o seu processo, cada um tem o seu tempo e cada um tem a sua história com o Senhor. E Deus tem uma promessa para você hoje. Ele fala que vai te dar um relacionamento de paz, onde vai ter todo tipo de árvore que dá fruto, gente. Árvore na Bíblia é comparado com pessoas, com homens. Então tem muita gente hoje que se encontra cercado de cobras. Cercado de cobras, mas Deus fala aqui que vai trazer pessoas para a sua vida que dão frutos bons. E isso tem se cumprido na minha vida, viu? No meu tempo de espera, porque mesmo que você não sabe, você sempre esteve esperando no Senhor. Nós não somos nada, gente, sem Deus, sem Jesus, nada podemos fazer, foi dito já. Sem mim, nada podeis fazer. Então, quando você está no mundo, na prostituição, na fornicação, na bebida, nas drogas, você está esperando no Senhor. Ah, mas eu não espero não, eu sou incrédulo. O incrédulo espera a misericórdia do Senhor, porque em Marcos capítulo 9, 17, o incrédulo falou, se você puder fazer alguma coisa, tem compaixão de nós. E Jesus falou para ele assim, como assim, se eu puder? Quem tem que agir é você, porque tudo é possível aquele que crê. Agir não é dar altas caminhadas. Agir não é pôr uma roupa bonita e ir para uma lanchonete ou para um lugar para ver se encontra alguém. Agir é simplesmente acreditar. Deus envia os mensageiros dele aqui na terra. Eu estou aqui para que você possa acreditar, onde a minha vida é uma carta aberta e lida pelos homens, onde Deus me tirou das drogas, do crack, da prostituição, da bebida, da destruição, dos pensamentos suicidas, da miséria, onde eu passei fome. Eu passei um Natal comendo arroz com manteiga, porque era a única coisa que tinha para mim comer, com a minha filha no colo, com 6 meses, com uma árvore maldita plantada dentro do meu lar. E Deus foi lá e arrancou a árvore pela raiz e plantou uma árvore que dá fruto, para mim e para as minhas filhas comer desse fruto, que é o meu esposo hoje. A noiva comparou Salomão como uma macieira entre as árvores do bosque. A macieira dá um fruto doce, agradável, que sustenta a longo prazo. Mas igual a macieira, foi eleita pelo Guinness Book a árvore da morte, que mata a pessoa asfixiada logo na primeira mordida. Então Deus te trouxe aqui hoje para te dar discernimento do bem e do mal. Entendeu? Quando você se permitir crer, você se permite acreditar nesse dia de hoje, ou você vai ser censurada e criticada pelo Deus Todo-Poderoso, dizendo, se for possível, né, se ele quiser. E o leproso também falou isso, ele falou, como assim, se quiser eu quero.
E não é pelo muito falar, é pelo muito acreditar. Então Deus reacende hoje essa chama no seu coração e Ele manda eu te dizer, essa terra que ficou desolada será como o jardim do Éden. As cidades desertas, desoladas em ruínas, serão fortificadas e serão habitadas. Então as nações que tiverem restado ao redor de vocês saberão que eu, Senhor, reedifiquei a sua vida que estava destruída e replantei o que estava abandonado. Eu, Senhor, o disse, eu farei, assim diz o Senhor dos Exércitos. Ainda nisso permitirei que seja eu solicitado pela casa de Israel, que lhe multiplique eu os homens como um rebanho de santos, um rebanho de Jerusalém nas suas festas. Assim as cidades desertas se encherão de rebanhos de homens e saberão que eu sou Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que atua na área específica chamada vida sentimental, o Deus de Adão e Eva, o Deus de famílias. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que nós buscamos, esse é o Deus que manda eu te dizer, filha, tira a carroça da frente dos bois e organiza hoje o teu coração, porque eu estou aqui. Hoje é o dia em que eu escolhi para te curar, para operar em ti o meu milagre. Basta somente crer, basta somente abandonar a dúvida, o medo e a incredulidade, porque eu já desci com providência e você vai viver esse encontro de almas para a honra e para a glória do meu nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus.